7. O B, dá o espacinho, menos 54. E o C, menos. Beleza? Para identificar o A, o B e o C? Sim, professor. Beleza, professor. Então, tá bom. Fechou. Então, nós vamos para as fórmulas, tá? É o Bhaskara, né? Conforme vocês tinham falado aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui o delta fácil. Não está fácil. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui logo. Senão a gente escreve aí, vocês desenham um triângulo, tá? Ou eu posso pôr um símbolo, né? E agora? Travou tudo aqui. Mas... ele aqui... Grande delta. O nosso delta, ele é igual. Essa é a fórmula, tá? Tem gente que já resolve direto. Eu prefiro resolver por partes, tá bom? Então, a fórmula é B elevado ao quadrado menos 4AC, que é a multiplicação. Daí, nós vamos dizer que o nosso delta vai ser igual. Vamos substituir os valores, tomando cuidado com a questão dos sinais. Então, beleza. Ó. Nosso B, a gente identificou que ele é o menos 54. Então, a gente vai colocar parênteses aqui. Coloca menos 54 e põe ele elevado ao quadrado. Menos 4, que vai multiplicar o A. O nosso A está aqui em cima, né? Vale 7. Então, 4 que multiplica 7, que multiplica o C, que está aqui, ó, menos 25. Vamos fazer esse cálculo aí na calculadora, ver quanto vai dar? Então, ainda aí já foram embora todo mundo? Estou aqui. Tô aqui, professor. Estou aqui, Tô mas... aqui. Toma aí, então. Tá bom. Não tá Tamo aí, sozinho, meu não. filho. Nada mais 4. Vê se vocês chegam aí. No meu deu 3.616. E aí, fizeram aí, gente? Tá bom. Então tá bom. Vezes 10. 3.616, deu, professor? Vezes 10 ao Só quadrado, deu né? 3.616. 3.616, é isso? O meu deu isso aqui também. Beleza. Então, chegamos no mesmo resultado aí. 3.616. Meu deu isso também, 3.616. Fechou. Então, aí, ó, nós vamos fazer o seguinte. Esse é o valor do nosso delta. Então, agora nós vamos para a outra que tem do nosso querido amigo Bhaskara. Menos B
Não sei como eu vou colocar um mais ou menos aqui. Eu vou colocar um na frente do outro, tá? Mais ou menos. E a raiz? Será que eu tenho a raiz lá nos símbolos? Ah, tem raiz. Tá aqui. Mais ou menos raiz de delta. Dividido por 2A. Essa é a fórmula, tá? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, nós vamos agora substituir os valores, tomando bastante cuidado com o sinal. Menos. O nosso B, aqui em cima, vale menos 54. Então, nós vamos pôr menos. Ou você já faz a regrinha de sinal direto, ou põe assim, né? Pra gente fazer depois, tá? Porque muita gente erra aí, né? Porque depois menos com menos vira mais. E aí a galera costuma errar por causa desse problema aí. Então, ou já faz a regrinha de sinal no começo, ou, né? Se quiser fazer parte por parte, não tem problema. Só pega aí depois e coloca no parênteses aí para lembrar de fazer, tá? Mais ou menos raiz. Vamos pegar a raiz aqui. Do nosso delta, que vale 3.616. Dividido por 2 vezes 7. nosso A, que é 7, exatamente. Tá? Então, por 2 vezes o nosso A, que é 7. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos resolver aí a nossa regrinha de sinal. E a multiplicação, que é o que dá pra gente resolver, tá? Menos com menos dá mais. Então fica 54. Mais ou menos. Raiz de 3.616 dá um número quebrado. Então a gente não vai resolver ela. Tá? Deixa ela assim, depois a gente vai dar um jeito de melhorar isso daí um pouquinho. Deixa eu ver se a raiz... É. 3.616 dividido por 14. Até aí, tranquilo? Ou não? Tranquilo, professor. Pode prosseguir. Então tá bom. Beleza. Pode. Vamos seguir a carruagem, então. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é tentar dar uma melhoradinha nisso daí, né? Porque essa raiz de 3.616 aí, ela é meio feia, tá? Então, para isso, nós vamos tentar achar um número aí que dê pra gente, que seja... Vocês lembram? Vocês chegaram a ter eletrônica digital, não tiveram? Um pouquinho. Um pouquinho só? Tá iniciando. Iniciando os circuitos. Estavam iniciando ainda os circuitos? Então tá bom. Mas aí vocês lembram, né? Que tinha aquele 2 elevado à primeira, 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta. Lembra disso daí? Essa parte lembra. Lembra, né? Sim. Exatamente, tá? Então, não, a dica, para ficar mais fácil da gente resolver, para a gente fazer é a seguinte. Vamos procurar um número, tá? Que a gente consiga dividir esse 3.616 de forma que a gente consiga pegar esse número e tirar ele fora da raiz, para a gente simplificar isso daí. Beleza? E nós vamos pegar sempre, né? O ideal é a gente pegar essa potência de 2 elevado a um número par. Então, ou 2
ou 2 à quarta, ou 2 à sexta, ou 2 à oitava. O maior número que dê para a gente dividir, tá? Que dê um número redondo. Então, por exemplo, se a gente pegar aí 2 elevado à oitava, por exemplo, quanto dá na calculadora de vocês aí? Fizeram aí 2 à oitava? Sabem como faz? Dois, chapeuzinho, 8, né? 8. Dá 256, professor. Isso. 2 elevado à oitava dá 256. Qual seria o próximo expoente depois do 8? 10. 10. Então vamos tentar? 2 elevado a 10. Quanto dá? 1024. 1024. Qual que seria o próximo expoente par que a gente tem? 12. 12. 2 elevado a 12. Quanto dá? 4096. Então, 4.096 a gente já não pode usar, porque já passou de 3.616, que é o número que a gente vai fatorar. Estou fazendo assim com vocês, porque o certo seria fatorar, né? Mas para fatorar, eu acho que ia ficar complicado de fazer aqui, tá? Então, vamos tentar o 2 elevado a décimo. Todo mundo encontrou quanto dá 2 elevado a décimo? 1024. 1024. 1024. Se a gente dividir 3.616 por 1024, dá um resultado redondo? Dá não, professor. Dá não, né? Dá um número quebrado. É 3,5, 3, né? Então, esse não dá. Tá? Qual que é o número par que a gente tem antes do 8? 6. Se a gente fizer 2 elevado à sexta, quanto dá? 64. Dá para a gente dividir 3.616 por 64? Dá 56,5. Exatamente, também dá quebrado, né? Também não rola, não dá número redondo. Então vamos tentar o anterior. Nós tentamos com a potência de 6. Qual que é a potência par anterior ao 6? 4. 4. 4. 2 elevado a 4. 16. 3.616. Dá para a gente dividir por 16? Dá. Deu, né? Então deu 226. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Mantém o 54, mais ou menos, raiz de 16, que foi o valor que a gente achou, vezes 226. Mas por que, professor, 16 vezes 226? Se a gente fizer 16 vezes 226, dá quanto? Dá os 3.616, que é a prova Exatamente, real. né? Então, eu posso escrever 3.616 ou posso escrever 16 vezes 226. Vai dar, né? Dividido por 14. Aí, legal. Vamos melhorar isso daí. Então, a gente pode pôr assim, ó. 54, mais ou menos. Ao invés de escrever raiz de 16 vezes raiz de 226, foi o que eu pus lá na videoaula para vocês, né? A gente pode escrever assim, ó. Raiz de 16 vezes raiz de 226.
É uma propriedade que a gente tem, tá? Então, quando eu tenho uma raiz e lá dentro eu tenho dois números multiplicando, eu posso separar isso em duas raízes diferentes. Dividido por 14. Raiz de 16, a gente consegue resolver? Vai ficar 2 elevado a 4. Isso, resolver na raiz de 16. Resolver na raiz mesmo, quanto dá? Dá 4. Perfeito, ó. Então, 54, mais ou menos 4. Aí mantém a raiz de 226, dividido por 14. Lembra que a gente na escola estava estudando lá? Divisão de frações? Ou não lembro? Isso. Aí, para a gente simplificar a fração, nós temos que ver um número que a gente consiga dividir todo de cima e todo o termo de baixo pelo mesmo valor. Por exemplo, 2. 54, dá para dividir por 2? Dá sim. Dá, né? E 4, dá para dividir por 2? Sim, Dá também. E 14, dá para dividir por 2? sim. Dá. Então dá. Então nós vamos pegar todos esses termos aí, eu vou pôr assim, ó, e vamos dividir tudo por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então se a gente pegar aí o 54 e dividir por 2, quanto fica? O presidente cobra informação dos órgãos de inteligência. Diz Bolsonaro. Posso ser surpreendido com 27. 27. 27, mais ou menos. 4 dividido por 2? 2. 2. Então, 2 raiz de 226. Dividido. 14 dividido por 2? 7. 7. A nossa resposta fica 27 mais ou menos 2 raiz de 226 sobre 7. Né? Então, isso a gente pode separar em duas respostas. Nós podemos separar numa resposta que é assim: 27 mais 2 raiz de 226 dividido por 7. Outra que fica 27 menos 2 raiz de 226 dividido por 7. São essas as nossas alternativas, ó. As nossas respostas, né? Que é o x' e o x'. Vamos destacar eles aqui. Então, na verdade, a gente dividiu por 2, por quê? Para a gente poder chegar na resposta das alternativas. Mas eu poderia deixar daquele jeito lá de cima, também estaria correto, entendeu? Ou até resolver aquela raiz lá de 3.000 e não sei quanto que nós tínhamos lá também. É que aí não teria a resposta da alternativa. Beleza? Aí a gente chega aí nessa resposta, né? Na alternativa B. 2, raiz de 226 mais 27, dividido por 7. E 27, 2 raiz de 226 sobre 7, né? A única coisa é que na primeira aí, ele inverteu os dois termos, tá? Como é uma soma, né? Tanto faz eu colocar um primeiro ou o outro primeiro, né? Então, lá na resposta, lá no Teams, lá, na alternativa, tá 2 raiz de 226 mais 27. Tá? Tá só invertido. Para tentar confundir vocês, mas não vai conseguir confundir, não, né? Essas daí, elas são mais dificinhas, tá? Realmente elas são mais complicadinhas, que elas envolvem mais conceitos, né? Não só o fato da equação do segundo grau, né? Então, algumas delas a gente vai ter que fazer essas simplificações aí para poder chegar no resultado aí que ele pediu.